Livro dos Espíritos. Parte 1. Capítulo 2. Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria. Propriedades da matéria. Espaço universal. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas. O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas, para compreender algumas coisas, precisa de faculdades, dons, que ainda não possui. O homem não pode, pelas investigações das ciências, penetrar em alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Fora das investigações da ciência, é permitido ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao alcance dos seus sentidos? Sim, se Deus julgar útil, pode revelar o que a ciência não consegue apreender. A matéria existe desde o princípio, como Deus, ou foi criada por Ele em determinado momento? Somente Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve deduzir, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais remoto que possa vos parecer o início de sua ação, acaso podereis imaginar por um segundo sequer na ociosidade? Define-se, geralmente, a matéria como sendo o que tem extensão, o que pode causar impressão aos nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? Do vosso ponto de vista são exatas, visto que somente falais do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que para vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não cause nenhuma impressão aos vossos sentidos e, entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. O que é o espírito? Espírito é o princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil explicar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, visto que o espírito não é algo palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada não é coisa nenhuma, o nada não existe. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de modo que, para vós, são a mesma coisa. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ela é necessária para vós, porque não sois organizados para perceber o espírito sem a matéria, vossos sentidos não são feitos para isso. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que sob certo ponto de vista se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, suscetível, por suas inumeráveis combinações com ela e sob a ação do espírito, de poder produzir uma infinita variedade de coisas das quais conheceis apenas uma pequena parte. Esse fluido universal, primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão e nunca adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. Seria esse fluido que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações, o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é,
propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. Uma vez que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras, matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam, cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas controvérsias surgem quase sempre do que não compreendeis sobre as palavras que usais, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que os vossos sentidos não percebem. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria, assim como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. A matéria é formada de um único ou de vários elementos? De um único elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união e em determinadas circunstâncias. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos apenas seriam modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e que apenas existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários, variando de acordo com a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. É preciso também acrescentar, conforme a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco, que pode tornar-se transparente, e vice-versa. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, que não é perceptível para vós. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas e variável para as moléculas secundárias, que são somente aglomerações das primeiras, porque aquilo que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supondo que fosse limitado, devíeis perguntar, o que haverá além de seus limites? Isso confunde a razão, bem o sei, e, entretanto, a própria razão diz que não pode ser de outro modo. Essa é a ideia do infinito em todas as coisas, e não é na vossa pequena esfera que podeis compreendê-lo. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada é vazio. O que imaginais como vazio é ocupado por uma matéria que escapa aos vossos sentidos e aos vossos instrumentos,